Beleza, galera? Aqui é o professor Flávio falando e hoje nós vamos falar, de diagramas de força. E para a gente começar a nossa aula de hoje, que eu já vou falar de diagramas de força, eu vou comentar algo sobre força resultante. Bom, vejam aqui na imagem, você tem dois camaradinhos aqui, um aplicando uma força, numa corda de 2 newton e o outro camarada do outro lado, do lado esquerdo, aplicando uma força de 2 newton. A pergunta que eu quero fazer a vocês: será que 2 mais 2 é mesmo igual a 4? Bom, ao observar a figura, de acordo com as leis de Newton, nós temos uma resposta para essa pergunta. A primeira lei de Newton nos fala o seguinte: se a soma das forças que atuam sobre um corpo é nula, então este corpo está em equilíbrio, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nós já falamos disso, quando nós falamos das leis de Newton, e eu trouxe a primeira lei de Newton aqui para vocês recordarem. Mas o que significa isso? Significa que esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, significa que o somatório de todas as forças em x, ou seja, no eixo x, é igual a zero, e o somatório de todas as forças que atuam no corpo no eixo y também é igual a zero. Então, isso significa que quando nós somamos todas as forças atuantes no corpo, tanto no eixo x como no eixo y, e se esse somatório for igual a zero, esse corpo está em equilíbrio. Beleza? Bom, continuando. Vamos ver alguns exemplos de algumas forças. A força normal, também chamada de reação normal, é a força de reação a um apoio. Imagine que você tem uma superfície, e você coloca um bloco sobre essa superfície. Existe uma força que atua nesse bloco, puxando esse bloco para o centro da Terra, para o centro do planeta, que é chamada de força-peso. Mas você não concorda comigo que ao apoiar esse bloco sobre essa superfície vai reagir à compressão desse bloco, empurrando-o para cima? Então, essa força é chamada de força normal e ela está sempre ligada à superfície. O sentido dela é sempre saindo da superfície. Eu terei força normal toda vez que eu tiver um corpo apoiado sobre uma superfície. Mais tarde eu vou falar mais um pouco sobre essa força. A segunda força que nós vamos trabalhar é a tração. Ou seja, essa força acontece numa corda ou num fio, E de acordo aqui com o que eu coloquei aqui, uma corda ou um fio nunca empurra um objeto, mas pode puxá-lo. Essa força que ela faz para puxar chamamos de tração. Bom, fizemos alguns exercícios anteriormente sobre essa força, que envolvia essa força, tração, e sempre ela vai surgir no fio. Nesse caso aqui, no desenho que eu coloquei aqui, tem um fio na vertical, mas essa força pode ser aplicada também na horizontal. A terceira força é a força peso, É a força com a qual o planeta puxa os corpos em direção ao seu centro. Comentei ela aqui anteriormente. Você vai perceber que toda vez que eu tiver um corpo próximo à superfície de algum lugar, sempre eu terei essa força peso atuando nesse cara. Beleza? Bom, e a quarta força, é a força de atrito. De acordo com o que eu coloquei aqui, é a força que um corpo exerce sobre o outro para se opor ao deslizamento entre eles. Bom, se você aplicar uma força, F num corpo, quando ele passar por essa superfície, vai ter um contato também entre a superfície desse corpo e a superfície do solo, E esse contato, é uma interação eletromagnética, tá certo? Vai ter uma força que se opõe ao movimento dessa força, desse corpo, que é chamada de força de atrito. Beleza? Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de força. A força normal é devido ao contato do corpo nessa superfície de apoio, tá certo? Essa força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Não esqueça disso. Essa força é sempre perpendicular à superfície. Bom, ela é um exemplo de interação eletromagnética, Mais tarde eu vou comentar isso, tá certo? Aqui nós também temos um exemplo da força de tração, ou força tensora. Ela vai sempre surgir num fio. Também um exemplo de uma interação eletromagnética. Aqui nós temos a força peso,
é a força que os planetas, né, atrai para o seu centro, né, todos os corpos próximos à sua superfície, é um exemplo de interação gravitacional. E por último nós temos a força de atrito, né, que é uma força de resistência que se opõe ao deslizamento entre os corpos, que também é uma interação eletromagnética, beleza? Bom, continuando, veremos agora algumas situações. Essa primeira situação, olha só, igual eu falei para você anteriormente, quando eu coloco esse bloco sobre uma superfície, tá certo? Você não concorda comigo que a força-peso vai puxar esse bloco para baixo? Só que esse bloco está apoiado sobre uma superfície. E quando ele está apoiado sobre essa superfície impede que esse bloco caia para o centro do planeta. Então essa superfície vai fazer uma força, né, que contrária a essa compressão. E essa força é a força normal. Então nós temos aqui a primeira situação. A segunda situação, olha só que interessante. Eu já tenho um diagrama de forças aqui, onde que eu vou ter algumas forças aplicadas nesse corpo. Na direção vertical eu tenho o peso e a normal. O peso é uma interação gravitacional e a normal uma interação eletromagnética. Aqui em X, né, na direção horizontal, eu tenho uma força F, que eu vou chamar de força motora. E se opondo a essa força motora, que algumas vezes provoca o movimento do corpo, eu tenho a força de atrito. De acordo com as leis de Newton, eu sei que o somatório de forças, tanto em X quanto em Y, se a somatória é igual a zero, eu tenho uma força resultante igual a zero. Porque se eu somar todas as forças no eixo X e no eixo Y, e o somatório dessas forças for igual a zero, eu tenho que o corpo está em equilíbrio, beleza? Bom, mas olha só que interessante. Vamos ver aqui uma situação bastante diferenciada. Eu tenho aqui um bloco onde que eu faço onde que eu exerço sucessivas forças nesse bloco. Primeiramente, olha só, novamente, eu tenho eu aplico uma força F menor que a força de atrito. Isso significa, né, que esse bloco vai ficar parado. Por quê? Por que vai ficar parado? Porque eu vou ter uma força de atrito máxima, tá certo? E olha só nessa situação aqui. Continuo aplicando uma força F, uma força motora ainda menor que a força de atrito máxima. Ou seja, a velocidade do corpo ainda é zero. Mas, se eu aplico uma força F, uma força motora, que ela é igual, né, à força de atrito máxima, eu tenho esse bloquinho na iminência do movimento. Apesar de que a velocidade dele ainda é zero, ele está querendo movimentar. Mas uma vez que esse cara começa a movimentar, tá certo? Na iminência do movimento, eu tenho que esse bloco ele vai deslizar em linha reta, né? Ele vai movimentar em linha reta, né? No caso aqui para a direita, com uma velocidade constante, aonde que eu tenho que o módulo da força motora é igual ao módulo da força de resistência ou igual à força de atrito. Então, posso dizer que nas condições de equilíbrio, né, eu tenho duas situações: um equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, né, a velocidade dele é igual a zero, e eu tenho um equilíbrio dinâmico, quando, né, a velocidade desse corpo ela é constante, né, diferente de zero, e o bloco movimenta em linha reta. Então essas são as duas condições de equilíbrio. Eu já comentei isso em sala de aula, mas eu estou reafirmando aqui agora para vocês, né, que toda vez que a somatória de forças que agem em um corpo for igual a zero, esse corpo tem equilíbrio. Temos duas situações. Primeiro, o equilíbrio estático, quando o corpo está parado. Vide isso nos exemplos anteriores aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pensar aqui nessa primeira situação, onde que eu tenho o peso e a normal. Olha só. Essas forças, né, a peso e a normal, elas têm magnitudes iguais, ou seja, têm valores iguais. Então, a força peso e a força normal, nesse caso aqui, estão se equilibrando, tá certo? E aqui, se eu somar todas as forças aqui nessa segunda situação, né, eu também vou ter uma situação de equilíbrio, no caso, um equilíbrio estático. Agora, nessa situação aqui embaixo, ó, né, eu tenho que a força motora ela é igual à força
a força de resistência, ou seja, a força de atrito. Mas isso provoca uma velocidade constante no corpo, fazendo com que ele se movimente em linha reta com velocidade constante. Então eu tenho um equilíbrio dinâmico numa situação clara de movimento retilíneo uniforme. Ok? Continuando. Bom, gente, olha só, para poder exemplificar mais para vocês, vou colocar alguns exercícios resolvidos aqui para vocês. Primeiro exercício. O filósofo grego Aristóteles, 384 a.C. e 322 a.C., afirmava a seus discípulos: para manter um corpo em movimento é necessária a ação contínua de uma força sobre ele. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Bom, gente, o que eu quero que vocês percebam aqui, né, é Aristóteles falava o seguinte: para manter um corpo em movimento é necessário uma ação contínua de uma força sobre esse corpo. Bom, ele afirmava, né, que o que provoca o movimento do corpo é a força. E para manter esse movimento é necessário que essa força continue atuando nesse corpo. Bom, essa é uma ideia, dá para perceber que é bem antiga, né? Uma ideia de Aristóteles. Galileu e Newton derrubou essa ideia de Aristóteles. Depois, num próximo vídeo, eu posso falar um pouco da história, né, do pensamento aristotélico de Galileu e de Newton. Mas, para manter um corpo em movimento, não é necessário uma ação contínua de uma força. Por quê? Vamos ver a resposta. Vou apagar aqui para você ficar mais bonitinho para você. Mas vamos ver a resposta. Olha só, gente. É uma proposição falsa. Se o corpo em movimento estiver livre da ação de força, ou seja, a resultante das forças que agem sobre o corpo for igual a nula, ele se manterá em movimento retilíneo e uniforme, de forma indefinida. Ou seja, isso atende à primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Foi igual no slide anterior, né? Quando eu tenho a somatória de força. Eu tenho duas situações para o equilíbrio. Primeiro, se a somatória de força tanto em x quanto em y for igual a zero, né, eu tenho uma situação de equilíbrio estático, né, a velocidade é igual a zero. E a segunda situação é quando a somatória dessa força é igual a zero também, porém eu tenho um corpo com velocidade constante. Se esse corpo está com velocidade constante e movimentando em linha reta, ou seja, sua trajetória é uma reta, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Logo, então, né, ele está livre da ação das forças resultantes atuantes. Logo, então, esse cara tem movimento. Então, não é necessário que haja uma força contínua sobre esse corpo, tá certo? Para demonstrar isso para vocês, né, você pode utilizar um simulador. O simulador FET ele tem um simulador que mostra bastante com clareza essa situação, beleza? No finalzinho do vídeo aqui eu posso até deixar o link para você. Bom, o segundo exercício nos fala o seguinte: é correto afirmar que os planetas mantêm seus movimentos orbitais por inércia? Você sabe? Você pode afirmar isso? É correto afirmar que os planetas, olha só, gente, é correto afirmar que os planetas mantêm, presta bastante atenção aqui, mantêm seus movimentos orbitais por inércia? Olha só, você tem aqui um desenhozinho aqui de uma galáxia, né? Tal. Mas é correto afirmar isso? Vamos ver a resposta. Não, pois o único movimento mantido por inércia é o movimento retilíneo uniforme. Bom, então não é possível, né? Não é correto você afirmar que os planetas mantêm seu movimento orbital por inércia. Ok? Beleza? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho aqui para você. Beleza? Bom, vamos a um outro exercício agora, tá? Outro exercício resolvido. Olha só que interessante. Isso aqui é um exercício de vestibular, caiu em 2012 na Universidade
do Instituto Federal de Santa Catarina. Olha só, a força de reação normal é uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma superfície. Falei isso anteriormente, né? Sendo definido como uma força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre essa superfície. Falei isso também. Abaixo temos 4 situações, com os respectivos diagramas de força. Analise a representação da força de reação normal, ou seja, normal, em cada uma das situações. Olha só a primeira situação, né? Você tem uma superfície horizontal, você tem um corpo apoiado sobre essa superfície, você tem a força-peso devido à interação desse corpo com o planeta e tem a reação normal devido à interação desse corpo com a superfície. Bom, olha para a primeira situação. A segunda situação, você tem uma superfície horizontal também, você tem uma força que é aplicada, que foi aplicada, né, na direção vertical para cima, uma força F, apoiando esse bloco, né, esse corpo sobre a superfície horizontal, e aqui nós temos a força peso que puxa o corpo para baixo e temos uma reação normal aqui. Bom, olha essa segunda situação, você tem uma superfície aqui, ó, que está inclinada, né? Você tem a atuação de 4 forças que atuam nessa superfície numa direção aqui, ó, na direção de F eu tenho o F', o vetor F', o vetor F', eu tenho a força peso e a força normal, isso na situação 3. Olha a situação 4, um corpo apoiado numa superfície vertical, aonde você tem uma força F que comprime esse corpo sobre a superfície vertical. Nós temos a força peso que puxa esse cara para o centro do planeta. Temos uma força F, que ele pode ser considerado uma força de atrito. Você tem uma força normal. Bom, analisando aqui as 4 figuras, figura 1, 2, 3 e 4, qual das 3 figuras você acha que representa uma situação verdadeira, né, para a força normal? Preposição 1, preposição 2, 3 ou 4? Bom, então eu pergunto para você, assinale a alternativa correta. Olha só na letra A, a força de reação normal está corretamente representada em 1, 2 e 4. Na letra B, ele fala o seguinte, a força de reação normal está corretamente representada em 1, 2 e 3. Na letra C, ele fala assim, a força de reação normal está corretamente representada em 1, 3 e 4. E na letra D, a força de reação normal está corretamente representada em 2, 3 e 4. E na letra E, a força de reação normal está corretamente representada em todas as situações. E aí, de acordo com seus conhecimentos, qual seria a resposta correta? Lembra-se que eu falei assim, está até marcado aqui, ó, que a força de reação normal ela vai surgir quando existir contato entre o corpo e a superfície. Ela é definida, né, como o próprio texto está falando, é definido como uma reação da superfície sobre a compressão do corpo que exerce sobre a superfície. Bom, se a gente analisar aqui, ó, vamos analisar aqui a proporção 1. Eu tenho a força-peso que puxa o corpo para baixo, tem a normal, né, devido à compressão da superfície do bloco do corpo para cima. Olha só, a força normal, ela é perpendicular à superfície. Então, a proporção 1 é uma proporção correta, né? Porque a força normal, ela é perpendicular à superfície. Quando eu falo perpendicular, é porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Olha só aqui na preposição 2, vamos analisar a força normal aqui, ó. Aqui você tem um corpo que está apoiado numa superfície horizontal, né? Olha só aqui a força normal. Aqui eu tenho a superfície e eu tenho a força normal aqui, ó. Opa, ficou feio isso aqui. Tudo arrumado. Olha a força normal aqui para vocês verem. A força normal, ela também forma um ângulo
de 90 graus com a superfície. Então, ela é perpendicular à superfície onde o corpo foi comprimido. Então, a proposição 2 também está correta. Olha para você ver aqui, ó, na proposição 3. Você tem aqui, se a gente puxar aqui, você tem um plano inclinado, né? Lembre-se que a força normal, ó, ela é perpendicular à superfície. Mas olha na situação, ela não está perpendicular. Perpendicular seria algo assim, ó. Opa, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Perpendicular seria algo assim, ó. Se a força normal tivesse assim, né? Aí sim estaria correto. Mas olha o jeito da força normal, o jeito que está. Então, ela não é perpendicular à superfície. Então, essa proposição aqui está errada. Olha só aqui a proposição 4. Né? Você tem a força-peso e a normal. Olha a superfície aqui, é uma superfície vertical. Mas olha para você ver aqui a normal. Ela é perpendicular à superfície. Logo, então, a proposição 4 também é verdadeira. Então, se a proposição 2 e 4 são verdadeiras, a resposta correta só pode ser a letra A. Ok? Beleza? Entenderam aí? Bom, vou apagar isso aqui para ficar bonitinho aqui a nossa... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, peraí. Apagar essa lambança que eu fiz aqui. Beleza? Então a resposta correta é a letra A. Então resolvi o problema para vocês. Então a resposta correta, letra A. Beleza? Continuando. Bom, olha esse exercício aqui. Considere um bloco em repouso sobre uma superfície plana, sujeito a uma força externa horizontal. Ó, você tem um corpo. Vou tentar desenhar aqui para você. Você tem um corpo. Nossa, ficou horrível meu desenho. Você tem um corpo, né? Esse corpo está apoiado sobre uma superfície horizontal. Está falando aqui. Por ação gravitacional, esse bloco atua sobre a superfície com uma força de compressão. Então, o que está falando para você? Então, você tem a força peso aqui, né? Que vai puxar o corpo para baixo. Você tem a força peso, né? Então, você tem esse bloco comprimindo a superfície. Logo, então, você vai ter também... Opa! Você vai ter uma força normal. O desenho ficou um pouco torto aqui, mas... Um pouco torto. Não, ficou muito torto, né? Então, você vai ter uma força normal. Vai ter uma força normal devido à superfície. Certo? E você vai ter... Perdão. Você vai ter uma força externa. Vai ter uma força que puxa esse cara. Força externa. Beleza? Bom, supondo que tem uma força de atrito aqui, então você vai ter um atrito que se opõe ao movimento desse cara. Você tem a força de atrito. Então, o diagrama de força aqui é esse, certo? Agora vamos analisar o seguinte. Olha só. Considere um bloco em repouso sobre uma superfície plana, sujeito a uma força externa horizontal. Por ação gravitacional, esse bloco atua sobre a superfície com uma força de compressão. A partir, olha só quem está falando, a partir das leis de Newton, o par, ele está falando o par, ação e reação, é constituído pelas forças normal e peso e a força de atrito, normal e de compressão, externa e de compressão. Bom, olha só. Quando eu falo do par ação e reação, nós temos que lembrar que para que aconteça o par ação e reação, essas forças têm que ser de mesma natureza,
ou seja, tem que ser de mesma interação, elas têm que serem aplicadas na mesma direção, porém nos sentidos opostos. A terceira lei de Newton nos fala o seguinte: para toda força de ação eu teria uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos. Bom, se a gente analisar aqui, ó, nós temos esse diagrama de força atuando nesse cara, nesse bloco. Eu tenho 3 forças, né? No caso aqui são 3 forças de interação eletromagnética e uma força, né, ou uma força que é uma representante da interação gravitacional. Bom, eu sei que a força-peso é um exemplo de uma interação gravitacional e a normal é um exemplo de uma interação eletromagnética. A força de atrito também, né, é um exemplo de uma interação eletromagnética e a força F também é um exemplo de uma interação eletromagnética. Então olha só aqui para você ver. Nós temos duas forças, três forças de interação eletromagnética e uma força de interação gravitacional, beleza? Bom, mas esse problema na íntegra, né, ele não nos fornece o par ação-reação, porque a normal não é uma reação ao peso, porque são duas, olha só, a normal e o peso não pode ser, porque o peso e a normal, né, a força peso e a força normal são duas forças, né, são duas forças de naturezas diferentes. A normal é uma interação eletromagnética e o peso é uma interação gravitacional. Na letra B ele fala assim, ó, peso e a força de atrito. Novamente, a força de atrito é uma interação eletromagnética e a força peso, né, é uma interação gravitacional. São duas forças, né, são duas interações de naturezas distintas, então elas não podem fazer parte da ação e da reação. Depois, na letra C ele fala da normal, da força normal e da compressão que a superfície faz sobre esse bloco. Bom, vamos analisar essa letra C com certo carinho, né? Mas olha só, na letra D, externa e de compressão. Então tem uma força externa aqui, ó. Ele fala que a reação dele é a força normal. Bom, olha só, o que eu falei para você? Que a força de reação e a força de ação, elas têm que estar na mesma direção e no mesmo sentido. Ou, perdão, desculpem, na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, olha só, olha para a força externa e olha para a força de compressão. A força de compressão vai estar apontada para baixo aqui. Então, não pode ser. Então, a resposta mais próxima que eu posso ter é a letra C. Mas eu vou te explicar melhor por que é a letra C. Certo? Bom, deixa eu apagar esse negócio aqui, essa bagunça que eu fiz, e eu vou te dar uma resposta melhor. Eu arrumei essa questão aqui e eu vou te dar uma resposta melhor. Bom, então a resposta para questão 4 realmente é a letra C. Olha só o que eu coloquei aqui. Rigorosamente não temos o par ação e reação em nenhuma das opções. As forças de ação e reação são de mesma interação, ou seja, que eu falei para vocês, são de mesma natureza, têm a mesma direção, porém, né, tem a mesma intensidade, porém tem sentidos opostos. O que eu quero que você guarde na sua cabeça é que o par ação e reação, olha só que interessante, tem que ser de mesma interação, tá certo? As interações realizadas pelo bloco e os respectivos pares de força, ação e reação geradas, conforme tem uma figurinha ali embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, são o bloco agente externo, que eu chamei de força externa, então ação e reação, o bloco e a terra, então o peso, né, do corpo é a ação, a terra puxa o corpo para baixo, a reação, o bloco puxa o corpo para cima, o bloco é a superfície, a força de superfície, né, que vai ser a força resultante entre os contatos, né, da superfície do bloco e da terra. Então aqui eu vou ter a força resultante de superfície entre a normal e a força de atrito, e aqui também.
Bom, olha só, gente. Dou uma apagadinha aqui. Vou mudar aqui o slide. Olha só, aqui está o desenho mais ferinha aqui, né? O desenho mais elaborado. Olha só para você ver. Eu fiz o desenho anteriormente. O desenho não ficou muito legal. Bom, aqui eu tenho um agente externo, né? Que vai puxar esse bloco. Então eu tenho uma interação, ó, à distância aqui desses caras. Então o que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer? Eu tenho um agente externo aqui, então eu tenho uma força externa atuando sobre o bloco, tá certo? Então eu tenho a ação, o bloco ser atraído pelo agente externo, a reação, o agente externo ser atraído pelo bloco. Olha só, com relação à força-peso na direção vertical, eu tenho o centro da Terra, tá certo? Eu tenho o centro da Terra, a Terra puxa o bloco para baixo e o bloco puxa o bloco para cima. Agora olha só para você ver, eu tenho a interação entre a força de atrito e a força normal, que são dois vetores, né? A normal devido à compressão da superfície no bloco e a força de atrito também é uma interação eletromagnética entre a superfície. Bom, então se eu usar a regra do paralelogramo aqui, eu vou ter uma força resultante, que eu vou chamar de força resultante superficial, né? Nessa direção aqui, ó. Então a reação, né, dessa força vai estar nessa mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, note, olha só, note que a normal não é uma força, mas é apenas uma componente da força que a superfície troca com o bloco. Caso não houvesse o atrito, a força trocada com a superfície seria apenas a normal. Aí sim teríamos a força de compressão. E a normal formando uma ação e reação. Bom, olha só, presta atenção aqui para você ver. Caso se não houvesse o atrito, se não tivesse a força de atrito aqui, ó, a força trocada com a superfície seria apenas a força normal, porque o bloco estaria apoiado sobre a superfície. Aí nós teríamos a força normal e a força de compressão, né? Uma força, se eu tenho um N aqui, ó, para cima, eu teria um N para baixo também. Então, a força normal seria o par ação-reação dessa força de compressão. Então, por isso que a resposta dessa questão é a letra C. Beleza? Bom, no mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vídeo aula. Muito obrigado, gente, e até mais.